Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é para o mercado do café, que continua com a volatilidade bastante acentuada nos terminais de Londres e de Nova York. Vamos entender o que está acontecendo e principalmente como é que tem sido o comportamento do produtor diante dessa volatilidade que está, de fato, chamando bastante atenção, com plena safra aqui no Brasil, uma safra que, inclusive, está andando bem em termos de trabalhos no campo, né? O clima tem ajudado, mas também é um outro assunto que traz bastante preocupação, e é isso que a gente vai conversar agora com o seu Eduardo Carvalhais, que já está aqui conectado comigo. Boa tarde, seu Duda, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Seu Duda, vamos lá então, porque o mercado continua num sobe e desce intenso. Como é que o senhor tem avaliado aí essas últimas variações? Desceu bastante, caiu, né? Recuou bastante nos últimos dias, mas hoje teve uma leve recuperação. Como é que o senhor tem avaliado por aí? É mais do mesmo. É difícil você mudar a avaliação pelo seguinte, é aquilo, nós não temos estoques. Okay? Mas sobra alguma coisa da safra anterior? Sobra, mas é pouca coisa. E esse café que sobrou está na mão de produtores que se não venderam com os bons preços que tinham, está em produtores mais capitalizados que não querem vender nesses preços. Eles estão observando, a colheita avança rápido, primeiro por causa do clima seco e quente, mas também porque a safra está se mostrando menor. Eu sempre brinco, a não ser que todos os produtores e agrônomos que falem comigo tenham combinado de falar para mim que a safra quebrou, eu não conheço nenhum caso, não tenho aqui de produtor que tenha falado que a safra foi maior. Agora, a pergunta é quanto quebrou, né? Porque primeiro eles colhem, jogam na tulha, secam o café, jogam na tulha e percebem que a safra foi menor, que quebrou em relação à expectativa inicial. Agora, depois que eles vão beneficiando, aí tem uma segunda quebra, que é o tamanho da semente, dos grãos, né? Que tem sido menores. Eu não me lembro de outra safra com porcentagem tão baixa assim de peneira 17 e 18. E também o que está se mostrando, já é certeza agora, que a quantidade de cerejas descascadas esse ano foi menor, bem menor. Quanto também não se tem esse número até agora. Quebrou no Conilon também. Agora, quanto quebrou? Difícil de saber. E a outra coisa que a gente nota, muita preocupação com o cafeicultor em geral, é que, primeiro, que ele não sabe exatamente o tamanho dessa safra. Segundo, que ele olha o estado do cafezal dele, vê os problemas climáticos, não só no Brasil, como no resto do mundo, sabe que continua. Então, ele sabe que daqui até a próxima safra, nós temos um ano, e ele não sabe o que vai acontecer com o clima. Né? Como é que vai ser esse restante do inverno? O pessoal fala, vai chover um pouco a partir da semana que vem. Se for um pouco, em alguns casos pode ser bom, se o café estiver muito, muito seco. Outros é ruim, porque pode induzir a abertura de uma florada que depois não vai ligar. Né? Portanto, temos ganhos e perdas com isso tudo. O balanço final não se sabe. Outra coisa, o Laninha está entrando. Normalmente significa um atraso no início do período de chuvas na primavera. Esse ano vai acontecer isso ou não? E o verão, como é que vai ser a temperatura? Né? Ainda nessa última segunda-feira, foi divulgado que foi o dia de clima global mais quente desde que se começou a medir a temperatura global, se fazer esse cálculo no mundo. Aí, o dia que antes desse que tinha sido o mais quente, tinha sido o dia anterior, o domingo. Né? Então, a gente vê como é que está difícil esse problema de clima. A gente olha isso aqui no Brasil, certamente os produtores na Colômbia também olham, na América Central, no Vietnã, na Indonésia, agora dizem que está com chuvas muito fortes e preocupantes no Vietnã, para ver que os problemas climáticos continuam, né? E isso que faz o dia a dia do mercado. No dia que sobe, o produtor aproveita, vende um pouco. Nos dias como ontem, que tem essas quedas fortes, ele se retrai, praticamente sai do mercado. Eu falo que é impossível não ter um dia que não saia negócio no Brasil. Você vê o que nós exportamos e consumimos, num mês, é só dividir por 20 dias úteis para saber que alguma coisa sempre sai em algum lugar. Agora, o volume cai muito nos dias de quedas, como foi ontem e anteontem. Aí você vai procurar a explicação para isso. Não, foi porque o clima está um pouco melhor nas lavouras brasileiras, a colheita está avançando, mas isso não significa safra melhor. Não significa, não tem mudança nenhuma. Mas o especulador, os fundos, aproveitam isso para esse sobe e desce que eles ganham em cima disso.
Ora, esse sobe e desce forte desse jeito atrapalha o cafeicultor, atrapalha o exportador, atrapalha o torrador lá fora, ou seja, aqueles que vivem no mercado físico acabam sendo bastante prejudicados por esse sobe e desce. E, senhor Duda, como é que o produtor, assim, ele tem participado desse mercado, né? Porque a gente ouve muito que ele é mais cauteloso, ele está atento a essas variações, mas os embarques do Brasil mostram que as vendas estão sendo feitas, né? A gente tem atingido recordes. Então, ele faz isso, ele vem vendendo conforme o dia, conforme ele precisa. Nós estamos vendendo, nós estamos embarcando bem, devemos continuar. Daqui para frente começa agora realmente a nova safra, né? Vamos ver o que vai acontecer agora em julho, mas eu acredito que a tendência dos embarques de agosto, setembro, outubro, pelo menos, ainda ficar nesse mesmo atuada, de 4 milhões e pouco de saca. Vamos ver o que acontece. Vai depender muito também do clima, do que acontecer com a economia brasileira, que é outra coisa que preocupa muito, né? O nosso presidente não tem um dia que ele não fale alguma coisa que acabe atrapalhando o andamento das finanças brasileiras, né? Tudo isso vai tudo para o mesmo caldeirão. E vai se tateando no dia a dia. Mas as vendas saem. Mais uma vez, a maior prova que essas vendas saem é que você olha os embarques no final do mês, o café foi embarcado, e outra coisa, os supermercados estão abastecidos. É difícil para os torradores, eles batalham muito para conseguir todo o café que querem, mas conseguem. Tanto que nós estamos abastecendo todos os supermercados, todas as vendas no Brasil. Eu não ouvi até hoje ninguém que falou que não esteja conseguindo comprar café torrado e moído, né? Então, as coisas estão andando, apertadas, devido a essa produção muito equilibrada com a procura, né, com o consumo, aquilo que eu falo, há um equilíbrio precário entre produção e consumo e demanda, né, não só no Brasil como no mundo todo, e esse equilíbrio precário, conforme o boato do dia, conforme a notícia que se coloque no mercado, ele vai para cima e vem para baixo, fazendo esse sobe e desce que desestabiliza muito quem trabalha com o mercado físico. Seu Duda, a gente consegue, assim, de alguma forma, tentar entender como é que esse mercado deve abrir amanhã? Não, isso ninguém sabe, né? Eu brinco que se amanhã subir muito não me assusta, se cair muito não me assusta. Isso acontece muito por causa esse movimento de curto prazo tem sido assim, mas se você olha num período maior, você vê que ele está mais ou menos estabilizado. Ok, a semana passada caiu, a semana está caindo, mas há 2 semanas atrás subiu 1.980 pontos em Nova York. Eu acho que até agora a queda da semana passada e a dessa não chegou ainda perto da alta de 2 semanas atrás. Nessa semana, entre sobe e desce, a queda até agora, nos contratos de setembro, são de 350 pontos. Se você tomar a alta de segunda-feira com a alta de hoje e subtrair a queda de terça e quarta-feira, está 350 pontos de baixo. Né? Outra coisa, você tem que ver em reais. Ontem o dólar subiu muito forte, hoje está caindo. A bolsa em reais essa semana, em reais por saca, caiu menos do que em dólar por saca. Sabe? É um jogo diário isso aí, mas eu acredito que os produtores vão continuar vendendo. Eles têm compromisso, têm que comprar fertilizantes, defensivos, têm que cumprir com todos os gastos mensais das suas propriedades. Então os negócios saem, mas esse mercado vai continuar difícil desse jeito, né? E vamos torcer para o clima ajudar. A Laninha não traga grandes prejuízos nem para as lavouras brasileiras de café, nem para os nossos concorrentes, porque o mundo precisa do café do mundo inteiro, né? Ou seja, a produção mundial está sempre encostada ali no consumo mundial. Aí fica aquela disputa, não, mas vai ser 3 milhões acima do consumo, não, vai ser 3 milhões abaixo do consumo. Né? Na verdade, nós não temos certeza exatamente qual é o consumo mundial e muito menos qual é a produção mundial. E esse equilíbrio precário, como você fala no nosso boletim, é isso aí. Não está sobrando café no mundo. Essa é a realidade. E o consumo vai bem. Vai bem na Europa, vai bem nos Estados Unidos, né? Na Ásia, que é onde ele vem crescendo mais. E aí fica aquela pergunta, está indo bem, e talvez um pouco mais devagar agora que nós estamos no verão, lá no hemisfério norte, um verão fortíssimo, todas as informações que chegam, vários lugares na Europa e nos Estados Unidos com temperaturas no meio da tarde chegando acima dos 40 graus, né? E quando chegar no inverno, como é que vai ser esse inverno? Vai ser rigoroso também? O consumo vai crescer muito? Tá aí
o cenário armado para a gente continuar com toda essa insegurança. Muito bom. Senhor Duda, obrigada mais uma vez pela parceria e disponibilidade. A gente continua se falando. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Portanto, estivemos aqui com o Eduardo Carvalhais, que trouxe para a gente como é que tem sido a movimentação no mercado do café nos últimos dias. Continua bastante intenso, o mercado recuou em boa parte dessa semana, mas hoje encerrou com valorização. Nova York avançando aí pouco mais de 300 pontos, é bastante coisa, uma volatilidade bastante intensa, mesmo com a safra brasileira acontecendo, se encaminhando já para a reta final em algumas regiões, inclusive. De acordo com o seu Duda, essa instabilidade vai continuar, porque a gente ainda tem muita incerteza, não só em relação ao Brasil, mas também a outras importantes origens produtoras, as condições climáticas, mas demanda tem, né? O produtor está trabalhando com mais cautela, vendendo quando precisa e não quando é procurado pelo mercado, e isso reflete muito nos embarques do Brasil, o Brasil batendo recorde na exportação, e é isso que a gente precisa continuar monitorando daqui para frente. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.